tarde, pessoal. Vou aguardar uns 2 minutinhos até que a gente consiga aí que o pessoal entre, se acomode direitinho e a gente já inicia o nosso bate-papo de hoje, tá bom? O pessoal está entrando. Boa tarde, pessoal que já está dando boa tarde aqui para a gente no nosso chat. Estamos aguardando só mais um minutinho para que todo mundo ingresse e a gente comece a falar um pouquinho do nosso tema de hoje. Fiquem à vontade, viu? Não, não te ouço, Juliana. Fique tranquila que aqui não aparece, viu? Não aparece, não tem como colocar o seu áudio e o seu vídeo. Disponha. Ah, obrigada. Olha, a Juliana tá sorrindo pra gente, viu, Isa? Então, começando pontualmente, 16h03, né? Temos o nossos 3 minutinhos de lei para que todo mundo entre, se acomode, o pessoal vai chegando aí aos pouquinhos, vai acompanhando, né? Primeiramente, boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos, né, a mais uma Webinauper de Saúde, mais uma edição, a segunda desse ano, né? No mês passado a gente falou um pouquinho sobre saúde mental e esse ano a gente vai falar sobre cuidados com a nossa saúde, né? E cuidar da higiene pessoal não é apenas importante para que a gente tenha uma boa aparência, para que a gente se mantenha cheiroso regularmente, né? Vai muito além disso. São ações, são práticas de cuidados básicos que são indispensáveis, que a gente precisa adotar no nosso dia a dia para auxiliar na prevenção de doenças e assim garantir, né, uma saúde, uma qualidade de vida, bem-estar da gente, né, quanto indivíduo e também das pessoas que fazem parte do nosso contexto, do nosso cotidiano. Então, para a segunda edição da nossa Webinauper de Saúde de 2023, a gente vai falar um pouquinho sobre higiene pessoal para uma vida saudável, tá? E me apresentando, para quem não me conhece ainda, né? Eu sou a Ayane, sou enfermeira de formação e faço parte do time de gestão de saúde aqui da Alpen. E para falar um pouquinho, bater esse papo comigo hoje, né, a gente tem a Isabelle, vai se apresentar agora para vocês. Boa tarde, Isa. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Isabelle, assim como a Laiane, eu sou enfermeira, né, de formação, especialista em gestão de saúde, enfermeira do trabalho. Trabalho com ela aqui na área de gestão de saúde e vamos ter esse momento aí de bate-papo com vocês. Maravilha. E para a gente falar aí um pouquinho, né, sobre higiene e saúde, a gente precisa entender um pouco da história, né, um pouquinho de um contexto para nortear o nosso tema de hoje. E aí a Lai vai passar para a gente aí um pouquinho desse histórico. Perfeito, Isa. Então, quando a gente fala sobre higiene, né, muitas vezes a gente acha que é até um tema simples, né? Quando a gente estava conversando, eu e a Isa, para montar aqui a nossa
apresentação para vocês, a primeira coisa que eu falei para ela, Isa, é um tema muito simples, acho que a gente não vai conseguir nem 30 minutos de apresentação. E quando a gente foi conversando, a gente viu que a higiene ela é muito além do que os cuidados de saúde que a gente mantém, né, no nosso dia a dia, como coisas básicas, tomar banho, passar um desodorante, passar um perfume, estar sempre limpo, é o que a gente já sabe, né? E para fundamentalizar toda essa questão da higiene, a gente foi lá atrás buscar alguns contextos históricos para vocês conseguirem entender de fato a importância e o quanto esse tema não é nada básico quanto a gente achava que era, né? E para isso, a higiene, quando a gente fala de higiene, a gente precisa falar um pouco sobre a teoria higienista, tá? O higienismo, ele surgiu lá atrás, nos séculos XVIII, né, 19 e 20, né, finalzinho do século XIX, início do século XX, quando alguns médicos sanitaristas, eles refletiam sobre as sucessivas ocorrências de surtos epidêmicos de algumas doenças, como, por exemplo, aquele surto de febre amarela, de tifo, de varíola, de tuberculose, né, que aumentavam as estatísticas de morte entre as populações nos centros urbanos, né? Esses acontecimentos, eles chamavam a atenção por várias razões, principalmente por conta da origem, né, de como essas doenças eram ocasionadas. Então, esses médicos, eles chegaram à conclusão que essas doenças, elas se originavam a partir de um fenômeno social que também abraçava todos os aspectos da vida humana. Então, era importante, né, quando a gente fala de doença, todos os contextos, não só físicos e mentais, mas também os contextos sociais precisam ser observados. Então, existia a necessidade de manter os ambientes salubres, porque através do ambiente limpo, né, da instalação de adução, de um bom tratamento de água, de esgotos, de iluminação das ruas, eles conseguiam fazer o controle dessas epidemias, tá? Então, essa teoria higienista, né, ela buscava a origem das doenças nos fatores ambientais. Então, o que é que eles diziam? Que eles precisavam proteger 3 elementos básicos, como o ar, a água e o solo, tá? E acreditavam naquela época que, através desses elementos de forma adequada, eles podiam afastar os miasmas, né? Como eles chamaram esses vapores de micro-organismos que eram responsáveis pelos surtos dessas doenças, tá? Então, tiveram alguns pesquisadores importantes que contribuíram para essa teoria higienista, como Koch, né, e Louis Pasteur, que, através dos seus estudos, descobriram que as verdadeiras causas das doenças estavam relacionadas a esses micro-organismos e não à emanação dessas substâncias em decomposição, mas que a higiene era extremamente necessária para essa questão social. Então, sendo assim, né, esses estudos, essas estratégias faziam com que tivesse esse controle sanitário, né, melhorando significativamente os espaços privados, os espaços públicos, fazendo fiscalizações, controlando a higiene do ambiente e, assim, fazendo a prevenção de doenças, tá? Então, esse é o contexto da teoria higienista ou do higienismo, que é quem vai dar a partida, né, para o nosso tema para falar sobre higiene pessoal. E também falando de higiene pessoal, né, eu e Isa, como boas enfermeiras que somos, né, falar de higiene e saúde e não mencionar a patrona da enfermagem moderna, Florence Nightingale, é praticamente não falar sobre higiene, tá? Então, a Florence, ela é conhecida mundialmente como a pioneira da enfermagem, né? A dama da lâmpada. E a Florence, ela, antigamente, como eu já trouxe aqui do contexto da teoria higienista, né, o ambiente é o local onde as pessoas vivem, crescem, se reproduzem, morrem, em constante interação com a natureza, tá? E a preocupação de Florence, no século XIX, quando ela assumiu o cuidado com os soldados feridos durante a Guerra da Crimeia,
né, era justamente esse cuidado com o ambiente. Ela dizia que o ambiente hospitalar ele deveria ser livre de influências externas que afetassem a vida e o desenvolvimento desses organismos e assim era capaz de prevenir e suprimir a doença e a morte, tá? Então, lá atrás, né, Florence se voluntariou e reuniu 38 mulheres para a Guerra da Crimeia. E ela era responsável por cuidar desses soldados feridos, tá? Então, ela organizou aquele hospital, o qual atendeu mais de 500 mil feridos, mil soldados, tá? E ela conseguiu, naquela época, baixar as taxas de mortalidade de 40% para 2%. Tudo isso através dos seus conhecimentos, tanto quanto enfermeira, como através de uma administração. Ela melhorava as condições do ambiente, né? Ela dizia que era preciso manter um ambiente fresco, uma luz, a limpeza, oferecer uma dieta adequada para esse indivíduo. Então, tudo isso fez com que Florence fosse uma das mulheres que contribuíram para a teoria ambientalista, né, que vem depois dessa teoria higienista, fazendo com que as duas se unam, né, e reforçando essa questão do cuidado de saúde, né, que a enfermeira, principalmente como centro do cuidado dentro de um hospital, precisa equilibrar esse meio para trazer mais energia vital para esse paciente e assim ele conseguir se recuperar das doenças. Então, como as coisas, né, Isa, elas estão totalmente atreladas, né? Falar de higiene, falar de saúde é falar da enfermagem também, né? E trazer esse resgate, esse contexto histórico, né? E falando da higiene pessoal, Isa, fala pra gente mais ou menos qual é o contexto, né? Da higiene pessoal e a importância que ela tem para a nossa saúde. Então, pessoal, a higiene pessoal, ela é todo o cuidado que a gente tem com o nosso corpo, né? O cuidado corporal. Não é só a questão de você tomar banho ou escovar o dente, não, isso faz parte, né? Higiene pessoal, né, que é um hábito que a gente já tem, né? Tomar banho, escovar os dentes, né? Lavar as mãos antes das refeições, que é algo que as pessoas estão esquecendo, que tem que voltar, né? Que Florence, ela dizia muito isso, é a lavagem das mãos, né? Principalmente, né? A limpeza através de você lavar a mão para não contaminar o outro. Então, um dos grandes sucessos que ela tinha lá era justamente esse, né? De não, vamos dizer assim, levar para o outro, né? Algo daquele que ela estava cuidando no momento. Então, é a gente ter esse cuidado. Lavar as mãos antes das refeições, após ir ao banheiro, principalmente quando a gente vai preparar algum alimento, a gente tem que lavar muito bem as mãos. E quando eu falo lavar as mãos, pessoal, não é só abrir a torneira e jogar uma água, né? É pegar o sabão, esfregar as mãos entre os dedos, né? Nós, mulheres, a gente gosta de ter uma unha um pouquinho mais comprida, então ficar atento, porque embaixo da unha fica assim, sujeiras, então esfregar, lavar os pulsos. Por que não, né? Passar o perfume, a maquiagem, né? Usar uma roupa limpa, né? Tá sempre com uma roupa limpa, uma roupinha mais adequada. É cuidar da saúde como um todo, né? O corpo com a higiene e a prevenção de doenças, né? E quando é que a gente deve começar, né, a ter consciência desses hábitos? Na infância. Então, é importante a gente compartilhar com os filhos, com os sobrinhos, afilhados, com as crianças que a gente tem no nosso convívio, às vezes na hora do banho dessa criança, já ir conversando com ele a importância do porquê ele tem que tomar banho, né? A criança tem uma fase dos porquês, então aproveita a fase do porquê, o porquê está tomando banho, porque ele tem que escovar os dentes várias vezes ao dia, né? Por que lavar as mãos antes de sentar na mesa para fazer um lanchinho. Deixar claro, né, desde a infância, a importância e o porquê desses atos, né? Porque não é algo automático, eu vou fazer por fazer. Não, né? É ter uma consciência mesmo do porquê dessa higiene pessoal e desse autocuidado. Que o autocuidado, ele é um passo que só você pode dar, né? Só você pode cuidar de si. Então, é importante ter essa consciência, né? Trazer para si o cuidado. Né? A higiene pessoal é um cuidado de si e do que está ao teu redor.
Perfeitamente, Isa. E a gente tem também, né, como a Isa citou aí, durante essa abordagem dela da questão da importância da higiene pessoal, o que é a higiene pessoal, um ponto importante é que a higiene pessoal, ela é um ponto de partida também para ocasionar algumas doenças que são relacionadas, às vezes, a esses não hábitos, né, que a gente pode ter, tá? Então, existem algumas doenças que são causadas pela falta de higiene, e geralmente são transmitidas pela ingestão de água, de alimentos contaminados, do contato da pele com o solo contaminado também, tá? E também da questão básica, né, de saúde, condições estruturais, como a formação de esgotos, como eu falei lá na teoria higienista, né, esgoto a céu aberto, presença de água parada, resíduos sólidos não distribuídos corretamente. Então, tudo isso faz o surgir insetos, parasitas, proliferar micro-organismos que são transmissores de algumas doenças que podem afetar a nossa saúde, como, por exemplo, as gripes, os resfriados, as micoses de pele, as verminoses, as inflamações oculares, pode ter também a meningite, hepatite. Então, tem uma série de doenças que podem ser ocasionadas pelos maus hábitos de higiene e saúde, pelas condições também ambientais de higiene, tá? Então, é importante lembrar que quando a gente adota essas medidas preventivas, estamos evitando, né, de contrair uma doença e também de transmitir essa doença para as pessoas que estão ali no nosso ciclo, né? Seja na nossa casa, seja com os nossos amigos, seja no nosso ambiente de trabalho, que muitas vezes a gente passa mais tempo no nosso trabalho do que na nossa própria casa, né, Isa? Então, trata-se de uma questão também de saúde pública, onde esse respeito e esse cuidado deve ser estendido para o senso coletivo, né? Que é também importante. A gente veio de uma pandemia aí nos anos anteriores, onde esse foi um reflexo muito grande. O autocuidado tinha que ser nosso, principalmente também para a gente se cuidar e não pegar a Covid, e também para não transmitir para as outras pessoas, né? Então, essa é uma questão de saúde coletiva, né? E falando de higiene ambiental, né, Isa, de cuidados que a gente precisa ter, quais cuidados que a gente precisa ter em casa, no trabalho, para melhorar essas questões da higiene? Sim, né? Nós somos parte aí importante, né, de zelar pelo autocuidado, né, o seu e o dos demais. Então, a gente tem sim que cuidar da saúde da população e a nossa. E dos ambientes, nós, como a Lai falou, né, a gente está sempre inserido em algum local, em algum ambiente. Então, em casa, a gente tem que manter, como a Lai também deu aí como exemplo, a pandemia, que a gente mantinha um ambiente, recomendava ter um ambiente muito arejado, né? Então, janelas abertas, as portas para quem pudesse deixar, para ventilar, para circular o ar na casa, trocar, né, o ar interno, manter uma luminosidade. Então, abre as cortinas, né, deixa o sol entrar, lava com frequência essas cortinas, que tem pessoas que ainda usam cortinas que dá para tirar para lavar, porque essas cortinas elas acumulam, né, poeiras, ácaros. Então, assim, ter uma rotina de limpeza na casa, isso é fundamental, né? Manter aí os banheiros limpos, a cozinha, a casa como um todo, manter a casa organizada, né? Para que a gente possa aí evitar qualquer que seja o problema de saúde, né? Qualquer possível dano à saúde do indivíduo ou de um bem material, né? Então, a gente tem que pensar e conscientizar também a todos que estão nesse ambiente, que não é só a gente, né? Então, em casa, ter cuidado, né, com a sua plantinha que acumula água. Tem aí dengue, chikungunya, zika, não sumiu, gente, continua tendo. Então, ficar atento, né, aos vasinhos de planta, água acumulada, quem tem quintal, quem mora em casa. Promover sempre um local mais saudável, né, para prevenir algumas doenças, ter cuidado com o lixo, não acumular lixo em casa, você pode atrair aí insetos, roedores, né? No trabalho, né, a gente
fica mais parte da nossa vida no trabalho, 8, 10, 12 horas. Então, vamos manter aquele ambiente mais favorável, né? Mais confortável, mais prazeroso, já que a gente tem que estar ali por muitas horas e lidar com muitas pessoas. Então, manter sempre lá a tua mesa organizada, né? As suas pastas, os seus papéis. Com certeza que alguém já observou no seu setor, olhou para o lado, como aquele outro colega consegue trabalhar numa mesa tão bagunçada. Dá um toquezinho, porque às vezes ele não percebe que ele trabalha naquela bagunça. Como ele acha que não está bagunçado. Então, dá esse toque, que o visual também faz muita diferença no ambiente de trabalho, né? Para estimular mais a gente. Então, comeu, não está na mesa, está fazendo um lanche, cuidado para não derramar um café em algum equipamento, não deixar migalhas sobre a mesa, né? Observar a limpeza do local, do chão, as lixeiras, o banheiro, né? Quem está sempre em empresa, observou alguma coisinha assim fora meio que do padrão, ou que não está tão limpo, pede para o pessoal, né? De serviços gerais, pede alguém para dar uma atenção maior naquele determinado local. Por quê? Quando a gente está num local sujo, desorganizado, né, a gente se sente mal, né? A gente não se sente bem, então pode cair a nossa produtividade, o nosso desempenho global, as metas, até mesmo adoecer, porque esse ambiente traz aí doenças, né? Fungos, bactérias, ácaros estão o tempo todo com a gente em todos os lugares. E aí pode causar, sim, um afastamento de um colaborador, sobrecarregando um outro da equipe, né? Então, envolve tanto problemas, né, para o colaborador quanto para a empresa. Então, a gente buscar sempre manter essa higiene, esse local agradável para o bem-estar de todos, né? Porque a gente não está ali no ambiente sozinho. Então, a gente tem que tomar conta do nosso cantinho, né, da nossa mesa, do nosso local, da nossa baia, mas também ficar atento e, às vezes, sim, dar um toque num colega de trabalho quando você observar que no cantinho dele ali pode melhorar para um bem coletivo, não só para ele, né? Porque para ele vai melhorar com certeza, mas vai melhorar para todo mundo, tá? Com E aí, certeza. lá, a gente também tem aquela questão, né, que a gente conversou, da questão da imagem da pessoa, né? A imagem pessoal no trabalho. Como é que se passa isso, né? A questão da higiene pessoal com a imagem pessoal no ambiente de trabalho. Exatamente, Isa. Esse foi um ponto bem interessante na nossa conversa, né? Eu estava dando uma lida, que existe aquela famosa frase, né? De a impressão a primeira impressão é a que fica, né? Tenho certeza que a maioria do pessoal que está aqui nos ouvindo, nos assistindo hoje, já escutou essa frase. E geralmente quando a gente utiliza essa frase é porque quando a gente quer se referir à imagem de alguém, né? E essa imagem pessoal também está associada às questões de higiene, né? Que é o nosso tema aqui de hoje. E principalmente essa imagem pessoal dentro do ambiente de trabalho, né? Esse primeiro contato no ambiente de trabalho é crucial para qualquer lugar, né, que a gente vá transitar, principalmente aí nesse ambiente de trabalho. Então, a gente sempre tem que tentar manter, transmitir uma boa imagem pessoal para que a gente tenha, através dela, uma melhora do nosso nível de engajamento, o respeito, né, com a empresa para a qual a gente vai prestar esse serviço e também com relação à nossa própria carreira, né? Porque uma vez a partir disso, todo esse cuidado, né, abre para a gente novas oportunidades em nossa trajetória, tanto profissional, para que a gente cresça, né, e atinja dentro daquela organização ou fora dela o nosso objetivo. Então, a imagem pessoal, ela está totalmente relacionada também a essas questões de higiene, tá? Então, eu separei algumas dicas, né, com relação à imagem pessoal, né, principalmente com relação à aparência. Então, é importante que a gente se atente com relação às roupas, se elas estão condizentes com o nosso trabalho, né, sendo que para as mulheres é importante, né, evitar
usar roupas justas, curtas, decotadas, transparentes demais, além de maquiagens muito carregadas, perfumes muito fortes. Já para os rapazes, né, um bom exemplo é sempre manter a barba, o cabelo, as unhas aparadas, né, tomar sempre aquele cuidado para vestir roupas que não estejam tão despojadas assim, apesar de que tem algumas empresas que adotam, né, aquele short Friday, acho que eu não sei se é esse termo que usa, mas que tem aquele dia que já é livre, né, que você pode ir um pouco mais à vontade, mas não é uma característica de todas as organizações, né, porque isso pode prejudicar de alguma forma também a imagem que você quer passar, tanto para os seus clientes quanto para os seus colegas de trabalho, e para a organização para a qual você trabalha. E se atentar também com relação às questões de limpeza e higiene. Então, é importante que você mantenha o seu espaço em ordem, como a Isa falou anteriormente, né, nos cuidados com o trabalho. Não deixe sua ilha, né, sua estação de trabalho suja, bagunçada. Crie pastas específicas, até a organização do seu computador, né, das suas pastas no computador, dizem muito da sua imagem, né? Fala sobre a organização, é uma questão de higiene também, de uma certa forma, né? Então, tudo isso reflete, né, Isa, no que a gente quer passar. E a Isa tem até um exemplo bem legal que ela trouxe na nossa conversa, né, Isa? Verdade, gente. Quando a gente fala em oportunidade de carreira, né, me veio essa historinha que ocorreu de duas pessoas que estavam conversando, uma delas não tinha tanto empenho, né, assim, na sua higiene pessoal, então ela ia de cabelo sujo, às vezes com a unha, era uma mulher, com a unha, com esmalte craquelando, e conversando com uma outra, falando de uma terceira pessoa, que essa terceira pessoa ela ia bem vestida, ela tinha esse cuidado com a aparência dela, com o local dela de trabalho, com o computador, com tudo que ela falou, era, vamos dizer assim, não vou dizer que ela era perfeitinha, ela era, seguia os padrões, seguia todo um cuidado com ela e com o ambiente. E aí a outra disse, poxa, a fulana foi promovida. Aí essa que estava escutando não aguentou, né? Falou, nossa, mas também você não vai ser promovida nunca, você não tem essa preocupação com o teu bem-estar, com a tua aparência. Olha aí, você veio hoje até com o cabelo sujo, que ela estava com o cabelo muito oleoso. Então, a gente tem que parar um pouquinho e analisar, né? O que eu estou fazendo por mim pessoa e por mim profissional, né? E se você tem intimidade, né, com essa outra pessoa, quando você observar, gente, porque aí pode ser até alguns problemas que a pessoa pode estar passando, pode nem ser naquele momento, você observa que ela começou a ficar desleixada e você tem uma intimidade, dá um toque. É o que eu falo às vezes, é um colega de trabalho, mas às vezes de uma maneira sutil, amigável, pequenos toques no dia a dia, a gente consegue que a pessoa enxergue também, não de uma maneira pejorativa, pelo contrário, é algo para construir melhor, né? Na empresa, esses dias, a própria chefe comentou com o outro, olha, você anda pela empresa com o seu blazer, tá? Por quê? A pessoa estava com um vestido muito decotado. Então, assim, parecia, ela tinha, né, umas mamas grandes, volumosas, então chamava muita atenção. Não era para o ambiente que ela estava. Então, a chefe dela solicitou, olha, pela empresa, você, por gentileza, ande com blazer. Então, a gente tem que ter, sim, essa consciência e conscientizar, às vezes, o outro, né? Porque, às vezes, vem de uma empresa, como ela falou, um pouco mais despojada, e aí vem para uma empresa que tem um outro padrão, então, às vezes, até se adequar, pode passar por alguma situação assim. Exatamente. É uma questão importante que você citou, Isa, com essa questão do desleixo, né? Às vezes a pessoa está naquela fase desleixada, não porque ela não se preocupe com a sua imagem, não com que ela seja uma pessoa que ela não tenha uma higiene, às vezes pode ter um outro problema ali atrás, né? Um problema de saúde mental, uma crise de ansiedade, uma depressão, algo que faz com que as pessoas também deixem de se cuidar, né? Então, é importante a gente ter esse olhar atencioso, não só com a gente mesmo, mas com o nosso colega, né, de trabalho, para que seja um ambiente harmonioso para todo mundo e que a gente sempre esteja com a nossa imagem pessoal. Nossa imagem pessoal é o nosso cartão de visita, né, em qualquer ambiente que a gente vai entrar.
como eu falei, seja ele um ambiente profissional, mas um ambiente despojado no seu dia a dia, uma reunião de amigos que você vá, um restaurante que você frequente. Então, a nossa imagem é a nossa apresentação, né? E de higiene, falar de higiene pessoal, não é só também esses cuidados que a gente tem que ter com relação à nossa aparência, com esses cuidados, com o autocuidado propriamente dito, mas é importante também que, além de cuidar da higiene do ambiente, a gente cuide também da higiene dos alimentos, né, Isa? Perfeito. Então, dá umas dicas para a gente aí de como a gente cuidar dessa higiene dos alimentos. Isso. A gente tem que ficar um pouco mais atento, né? Hoje a gente está muito na fase do mais fit de ser, mais tentando uma alimentação mais saudável. Então a gente hoje carrega a nossa comida, a nossa fruta, um suco, né? Então atentar, né? Lavar sempre as frutas, verduras e legumes, deixar de molho, né? Vinagre todo mundo tem em casa, então uma colherzinha de vinagre para 1 litro de água ou o hipoclorito de sódio, 3 gotinhas para 1 litro de água. Deixa lá um pouquinho de molho, lava, tenha um cuidado ao preparar o teu alimento, respeite que você vai, fez sua comida, está lá deliciosa, cheirosa, aí você vai pegar um potinho para levar, né, a tua marmitinha, higieniza bem, né, porque às vezes no transporte ou no local que você vai, para que ela fique bem acondicionada. Em casa, deixou comida em cima do fogão, ou algo em cima da mesa, ter a preocupação de tapar esses alimentos, né, de cobrir, com ou uma tampa ou no local apropriado, na Tupperware, para que evite, né, atrair moscas, barata, outros insetos, né? Evitar compartilhar, gente, prato, talher, copo, tá? Todo objeto que a gente leve à boca, escova de dente, às vezes, olha, me choca ver que tem gente que compartilha É, escova de dente. Então, esse é um cuidado que toalha, a né? gente precisa ter. A toalha, então, a gente precisa ter um pouquinho de atenção também com os alimentos que a gente consome em casa, da maneira como a gente consome, da higienização e com as coisas que a gente leva. Sempre buscar deixar separado, né, a bolsinha, né, a sacolinha que a gente vai levar a comida, de uma sacolinha que às vezes a gente vai levar a roupa da academia junto, né, depois do trabalho eu vou para a academia. Não coloque tudo na mesma sacola, no mesmo local, né? Tente acondicionar da melhor maneira possível, isso é muito importante. E falando então um pouquinho, ampliando, né, lá o nosso campo aí da higiene, a gente entra um pouquinho também na higiene mental, que hoje a gente classifica aí como algo extremamente importante, faz parte do nosso autocuidado, faz parte da nossa higiene pessoal. Então, primeiro a dica que eu dou é tente manter o seu momento de lazer, né? Eu começo por aí, escuta sua música, faz sua meditação, busca ler um livro. A Lai adora treinar, então faz aí sua atividade física, né? Então, assim, com a sua regularidade. A alimentação é importante, né, Lai? Ter uma alimentação balanceada, né? Eu sempre brinco quando falo de alimentação, faço palestra de alimentação, vamos abrir menos pacotes e preparar mais, né? Então, vamos evitar, né, esse monte de industrializado e tentar fazer mais uma salada, levar mais fruta, né? A gente tem aí estudos que comprovam que alguns alimentos favorecem em diversas prevenções de doença, né? Então, vamos aliando aí o útil ao agradável. Sim, e fazer também os exames preventivos é uma questão importante de higiene mental, né, Isa? A gente sempre fala em nossas palestras sobre a importância dos exames preventivos, né? Através dos exames preventivos, a gente consegue diagnosticar precocemente qualquer alteração, qualquer doença que pode se manifestar no nosso corpo. Então, é importante que vocês façam esses exames regularmente, pelo menos uma vez ao ano, aquele check-upzão, né, para ver se está tudo em dia com a saúde. Busquem um médico de referência, pronto socorro, apaga incêndio, né, não trata doenças. Então, é importante que vocês tenham essa consciência do cuidado com as consultas eletivas, né, buscar aquele médico especializado para tratar a sua patologia, a sua doença de base, né? E cuidar dessa saúde de uma forma geral, também ampliando esses cuidados para a saúde mental, né? Viemos aí no mês passado
de um janeiro branco, onde a gente reforça a importância do cuidado com a saúde mental. Então, a gente vê que hoje, cada vez mais, as pessoas estão adoecendo mentalmente, desenvolvendo transtornos, ansiedade, depressão, outras síndromes, né? E muitas vezes as pessoas não estão preparadas a buscar um auxílio, a ter uma rede de apoio, né? Então, busquem um profissional para cuidar de vocês, terapia, né? Desculpem o termo chulo, não é coisa de maluco, né? Todo mundo precisa de um suporte emocional, e a terapia está aí para ajudar a gente nessa construção diária, nessa ressignificação diária, porque não é fácil viver nesse país. Viver é muito difícil, é muito Isso. complicado, né? E a gente precisa ter esse ponto de apoio, não só de profissionais, né, capacitados, mas também uma rede de apoio familiar, uma rede de apoio de amigos, inclusive uma rede de apoio para todas essas questões que a Isa falou anteriormente, né? Porque quando a gente cuida da nossa alimentação, quando a gente faz atividade física regularmente, quando a gente faz os nossos exames preventivos, é uma forma, quando a gente tem momentos de lazer, né, que a Isa também citou, são formas de autocuidado e também de higiene mental, de cuidado com a nossa saúde mental, né? Então, quando a gente fala de higiene pessoal, é importantíssimo a gente falar dessas questões preventivas básicas de saúde que a gente vai sempre trazer aqui em qualquer palestra, qualquer bate-papo que a gente fala. Às vezes sou até repetitivo, né, Isa? Falar sobre isso sempre, É, mas é mas aquela é importante. a repetição é que faz com que a gente consiga internalizar algumas coisas, né? Então, a gente sempre vai falar e incentivar vocês a cuidarem da sua saúde dessa forma, né? De uma forma integral, porque somos seres humanos integrais. A gente tem um lado espiritual, a gente tem um lado da nossa saúde mental e a gente também precisa cuidar da nossa saúde física, né? Isso, perfeito. E E aí, continuando, né, lá que a gente comentou, a saúde bucal a gente não pode sim, esquecer, né? A boca faz parte do nosso corpo, é super importante, assim como exames preventivos com o médico, a gente tem que buscar aí o dentista, né? As visitas periódicas ao dentista. Às vezes você está com um mau hálito, ou está com uma sensação estranha na boca, ou na hora de escovar o dente observa um sangramento. Pode ser, sim, né, algo que já está aí acontecendo, alguma bactéria, alguma infecção. Então, é importante, além dos exames preventivos médicos, a gente fazer, sim, a visita periódica, né, de 6 em 6 meses, ou de acordo com a orientação que o dentista vai te dar na tua primeira visita, né, que o profissional vai te orientar. E sempre fazer a higienização da boca, né? Não esquecer, temos que escovar o dente, né? Carrega na tua bolsinha aí uma escova, uma pasta, sempre uma pasta de qualidade, né? Uma escova macia para que a gente não faça assim nenhum ferimento na gengiva com as eu vou escovar com a dura porque vai limpar. Não é assim, não é a recomendação, tá, gente? Pelo contrário, a escova quando tem a cerda mais dura, ela, além dela arranhar mesmo os dentes, né? Vai desgastando, ela pode machucar a gengiva, né? Então pode provocar esse sangramento, escovar a língua, usar o fio exato. dental, enxaguante bucal, ter sempre esse olhar também de prevenção, né? Eu só vou ao dentista quando eu tenho dor de dente? Não, eu vou ao dentista para prevenir uma cárie, né? Às vezes até mesmo um câncer de boca, é muito detectável às vezes através de uma visita ao dentista que aparece uma ferida, uma afta, né? Algo diferente. A recomendação é sim buscar um profissional. Excelente, Isa. E a gente sabe que as pessoas, né, de uma forma geral, a maioria tem medo de ir no dentista, né? Tem Eu aquele tenho, gente, eu pânico. tenho, eu confesso. Eu odeio dentista, mas é o que eu brinquei com a Lai quando a gente estava conversando. Eu digo que é meio que necessário, assim como a gente tem que, né, as mulheres anualmente ao ginecologista e fazer o preventivo, que não é um exame confortável, mas a gente tem que fazer, os homens, né, na faixa etária indicada, fazer o toque retal ou os exames que devem ser feitos. É desconfortável? É, mas é algo de prevenção. Então, eu fiz uma palestra que até uma pessoa falou isso para mim, é melhor prevenir do que depois ter que tratar, que vai ser muito pior. E realmente Com essa é a verdade. certeza. Né? É, Uma vez por ano, né? Pensa assim, uma vez por ano aquela
aquele movimento ali, né, mais desconfortável. É desconfortável, sim, para as mulheres, para os homens. No dentista, então, aquele barulho do motor, que toda vez eu entro e pergunto, já criaram um motorzinho sem barulho? Porque eu acho que o pânico de todo mundo não é nem talvez sentir dor, é aquele barulhinho que realmente, gente, é insuportável e desagradável. Eu também tinha, viu, Isa? Eu vou confessar aqui para você que também tinha medo de dentista, mas é quando a pessoa precisa botar um aparelho ortodôntico, ela perde qualquer medo de qualquer coisa no dentista. Porque todo mês ela tem que ir lá fazer a manutenção, não tem para onde correr. Quanto mais você passa tempo sem fazer a manutenção, mais você não tira aquele sorriso de lata da sua boca, né? Então, você aprende na marra a cuidar da sua saúde bucal, né? Então, é uma coisa que a gente precisa incentivar as pessoas, né? Não precisa ter medo, o dentista está ali. Hoje as clínicas estão até bem equipadas, né? Tem clínicas que têm uma televisãozinha, que você consegue ouvir uma música que você gosta para poder dar uma relaxada, esquecer o barulhinho do motor, como o Isa falou, né? Tem equipamentos também que estão mais avançados, né? Tem alguns profissionais que já esse motorzinho já está um pouco mais silencioso, não assusta tanto, mas o importante aqui que a gente quer trazer para vocês é que vocês mantenham esse cuidado, né, para ter os dentes aí, um sorriso perfeito, né, e um sorriso iluminado, ele também ilumina a vida de outras pessoas, né, quando a gente chega, como a Juliana falou aqui para a gente, né, que estava sorrindo para a gente. Então, eu já consigo visualizar, né, a Juliana O sorrindo sorriso para o da nosso Ju. bate-papo, né? Olha como já fez toda uma diferença antes da gente começar a nossa apresentação hoje, né? Eu amei. Para falar, né, a gente trouxe também algumas outras dicas, né, Isa, de forma geral, para a gente manter esses cuidados com a higiene pessoal, tá? Então, é importante que a gente tome banho diariamente, né? Que a gente escove os dentes pelo menos 3 vezes ao dia depois das refeições, que a gente utilize roupas limpas, que a gente cuide dos nossos cabelos, das nossas unhas, que a gente lave as nossas mãos antes e depois de ir ao banheiro, antes das refeições, né? Que a gente evite andar descalços, né? Utilizando sempre aí sandálias, sapatos, porque através de um solo contaminado a gente também pode pegar algumas doenças, né? Que a gente lave as toalhas e as roupas íntimas, e é importante lavar esses itens, né, esses utensílios, e colocar eles para secar diretamente no sol, não deixando eles no banheiro, porque o banheiro ele é abafado, ele tem umidade, pode juntar ali micro-organismos, né, provocando algumas infecções, né? Ou na sombra, tem que ventar, tem que ter um ventinho, secar diretamente no sol, né? Cada pessoa do seu grupo familiar precisa ter uma toalha, uma escova de dente. Não compartilhem esses itens pessoais. Eu vou até dar um exemplo meu aqui, que nesse dia eu fiquei tão indignada. Eu treino, né, Muay Thai, e aí teve um dia que eu tava lá treinando, eu senti meu pezinho abrindo uma bolinha e tava me incomodando. Aí tinha uma colega que tava com meia. Aí o outro colega falou assim para mim: empresta a sua meia para ela. Eu falei: não, eu não vou usar a meia dela, né? A meia é um item pessoal intransferível. Eu sei lá se ela tem alguma micose no pé, alguma frieira, alguma outra micose, isso vai passar para mim, né? Então, a gente acha que a meia pode ser emprestada. Não, gente, a meia é como se fosse uma escova de dente, né? E principalmente que ela estava utilizando a meia, ela ia tirar a meia para me emprestar. E aí eu falei, não, eu fiquei super indignada, Isa. Fiquei indignadíssima. Falei, não é possível que as pessoas usam a meia suja dos outros e acham isso normal. Eu, Normal. eu Assim como compartilhar roupa íntima, gente. Não pode emprestar, eu não posso emprestar minha calcinha para lá e nem lá pode emprestar a calcinha dela para mim. Biquíni, né? Essas Sunga, coisas né? assim são itens pessoais, né? Itens que precisam ser higienizados e que através desses itens podem sim passar, por mais simples que seja, uma simples micose, né, que é tratável, mas pode passar para uma outra pessoa, né? Então é importante que vocês não compartilhem itens pessoais, né? Toalha, escova de dente, biquíni, calcinha, sutiã, meia,
né, para outras pessoas, né? Diz aí, Isa, mais algumas diquinhas para Ah, a gente. lembrei, assim como a mulherada tem o hábito também de compartilhar lápis de olho, gente, e batom. Outra Sim. coisa que fica aí a dica, eu, sinceramente, eu não empresto o meu, eu sou egoísta nisso, tá? Então, mulherada, vamos ficar aí de olho na hora de emprestar aí a maquiagem, o batom e o lápis de olho, tá? Então, evitar, né? Evitar também sentar nos vasos sanitários de banheiros públicos, né? Às vezes do shopping que está muito sujo, ou de outros locais que não tem aí uma higiene adequada, né? Ficar muito tempo com a roupa molhada, né? Agora no verãozão, biquíni, sunga, evitar, porque principalmente nas mulheres a gente acaba desenvolvendo a candidíase, né? Algo que pode ocorrer quando a gente fica muito tempo. Mesma coisa da calcinha, da cueca, secar esse biquíni, essa sunga em um lugar arejado, né? Que ventile. Manter nossas unhas sempre aparadas ou limpas, né? A mulherada ficar aí um pouco atenta com essas unhas postiças, essas unhas da moda grande, embaixo acumula sujeira. Ah, então vamos atentar a isso, assim como os homens ficarem com as unhas sempre limpas, porque é o que a gente falou lá de trás, né? A Florence já pegava muito nessa questão da higienização, principalmente das mãos, né? Cuidar da sua higiene íntima, né? Então, assim, ter o cuidado, né? Tome um banho, se observe, né? Observou qualquer anormalidade, uma feridinha, uma verruga, né? Na sua vagina, no seu pênis, busque um médico, né? Então, tenha esse tempo do banho, do teu autocuidado também para se observar o teu corpo, né? As mulheres evitar o uso desse protetor diário na calcinha, isso aí é bem prejudicial à saúde feminina, tá? Utilizar, sim, desodorantes diariamente, a gente sabe que não é, as pessoas, o suor é normal do ser humano, né? Mas ficar com aquele odor, às vezes é desagradável. Então, utilizar o desodorante, um perfume, tá? E, novamente, volto com aquela coisa que a gente está batendo, não compartilhar toalha, roupa íntima, biquíni, escova de dente, tá? Isso são itens pessoais, gente, como é seu, né? Você carrega o seu, esqueceu, não uso do outro. Dá um jeito, mas não uso do outro, né? E a gente também não pode deixar de falar do autocuidado lá hoje em relação à tecnologia, né? Sim. Que foi um tema que eu puxei com a Lai, porque hoje a gente acaba, né, no corre-corre da vida, no dia a dia, a gente hoje tem muita informação o tempo todo, de todos os meios, a gente gasta muito tempo, né? Quando se chega em casa, às vezes, ao invés de você ir logo tomar o seu banho de 20 minutos, se observar, né, passar realmente sentir o teu corpo, passar a saber, você toma banho em 5 minutos, porque os outros 15 é para ficar no Instagram tomando conta da vida alheia, em vez de tomar conta de você, em vez de fazer, né, o teu momento do teu autocuidado. E a gente brincou rindo, porque realmente, se a gente parar para pensar o quanto de tempo a gente gasta, né, em rede social, né? Ah, mas eu não tive tempo de tomar banho direito. Ah, mas você olhou o Twitter do fulano, você comentou na foto do ciclano. Então, a gente fica aí um pouquinho atento ao desperdício de tempo com o outro e não com a gente. Exatamente. Eu até brinquei com Isa, né, Isa? Eu falei, Isa, eu tô bem nessa situação aí com relação ao autocuidado e à tecnologia. Porque às vezes chega no final de semana, eu recebo um relatório aqui do celular de quanto tempo que eu gastei utilizando o percentual, né? E aí eu falo, meu Deus, quanto tempo que eu paro para ficar nas redes sociais e, tipo, deixo de cuidar e de fazer outras coisas que antes da tecnologia eu fazia muito, né? Eu até dei o um exemplo para ela, eu falei, Isa, eu saí no final de semana, eu comprei 2 livros, né? Vou tentar voltar a me policiar a ler, porque eu percebi que eu estou perdendo muito tempo olhando a vida dos outros e deixando de fazer algo que vai ser bom e produtivo para mim, uma leitura que vai me agregar em algum conhecimento, ou até uma leitura que vai me distrair, desopilar de algumas situações do cotidiano, né? Então, é importante a gente trazer essa reflexão também. A gente passa, como a Isa falou, muito tempo preso, né, na vida dos outros, porque querendo ou não, a gente está ali no Instagram, a gente está vendo a vida dos outros, né? Está no Twitter, está vendo a vida dos outros, né? Além de outras informações, obviamente, que tem, né, que são necessárias, mas que muitas vezes ali é só 2% do seu dia que tem uma informação relevante, o resto é vida alheia,
né? Como bons fofoqueiros que somos. Então, a gente precisa dedicar esses espaços para a gente. Isso é uma forma de autocuidado. Isso está lá naquela parte lá da higiene mental que a gente trouxe, né? Deixar de cuidar um pouco do outro, da vida do outro, para cuidar mais de nós mesmos, né? E isso não é egoísmo, como eu sempre falo nas minhas apresentações. Como é que eu vou estar bem, né, para outras pessoas, para o meu trabalho, para os meus amigos, se eu não estou me cuidando? Né? Se eu não cuido da minha saúde, se eu não cuido da minha aparência, se eu não cuido da minha saúde mental, né? Se eu não tenho tempos de qualidade, né, para ler um livro, para escutar uma música, para dançar. Então, isso tudo faz parte do autocuidado, que faz parte da higiene pessoal, da higiene de saúde, da higiene mental, da higiene ambiental, né, de todos os contextos históricos, né, que a gente trouxe, da teoria higienista, da teoria ambientalista de Florence, né? Então, é importante que a gente faça esse apanhado geral e que a gente tenha essa percepção de que cuidar da nossa saúde é fundamental, né? E falando em livro, né, Isa, a gente tem uma dica aqui para vocês hoje. Muito legal, gente. Pegando a deixa aí de livro, né? A gente ganhou do Dr. Lúcio, aqui, nosso gestor da área da saúde, né? Um livro chamado Você Aguenta Ser Feliz, tá? Do Arthur Guerra, que é um psiquiatra. Não, tá, agora foi. Pronto, Arthur aí. Guerra, ele é um psiquiatra, e o Nilson Ganaes, ele é um empresário, ele é um publicitário, eles se juntaram para fazer um livro. É um livro com um vocabulário muito simples, então todo mundo consegue ler. É um livro muito legal, que diz como cuidar da saúde mental e física para ter qualidade de vida, né? E um trecho do livro, ele diz que nós precisamos do compromisso de fazer todos os dias o que precisa ser feito, né, para criarmos uma vida mais saudável, mais feliz, uma vida com mais sentido, com mais gosto, né? Cuidar da nossa saúde, né, do nosso meio, no trabalho, casa, ele pode sim ter um início, mas ele nunca vai ter o fim. Então, não tem não é uma história de começo, meio e fim, o nosso autocuidado, o cuidar da gente. Não. Ele vai ter um começo, mas ele vai estar sempre ali presente e de forma contínua, né? E tem uma frase que eu falei para lá, e como nós duas somos da profissionais de saúde, no livro eu tirei exatamente como diz, que o Arthur, né, como psiquiatra, ele fala, né, o profissional de saúde, ele pode apontar a direção, mas é a vontade de cada um que vai fazer a diferença. Então, é cada um hoje que está aqui absorvendo um pouquinho do que a gente está conversando que vai fazer a diferença, principalmente para si, porque mudança nenhuma, né? Consciência de novos hábitos é simples. Eu digo que é sempre um dia de cada vez, é uma mudança de cada vez. Não podemos ser radicais porque a gente não consegue manter. Então, o profissional vai te apontar, mas a diferença e a vontade de querer mudar vem de cada um. Perfeito. Eu acho que essa frase finaliza, assim, com chave de ouro o nosso bate-papo de hoje. A gente que estava achando que era um bate-papo de 30 minutos, conseguimos finalizar em exatos quase 60 minutos, né? Olha o tanto de coisa que a gente conseguiu abordar só partindo do princípio da higiene, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, que sirva de reflexão para todos vocês, para que vocês continuem se cuidando e compartilhem, né, essas informações com os amigos, com os colegas que não puderam estar aqui hoje. Olha, a Cíntia está dizendo que no Mercado Livre, o livro está por R$ 43. Ó, Olha, vale a pena, gente. Eu já estou com fila de espera para emprestar o livro. Já comprei a Cíntia, ó. Estamos virando influenciadoras, viu, Isa? Viu? Entrega sábado, sim, você já pode pegar o seu sabadão para começar uma boa leitura. Eu digo que é uma excelente indicação. Exatamente. E é isso, pessoal. Eu não sei se ficou alguma dúvida, temos ainda alguns minutinhos, né? Se vocês quiserem discorrer aqui, trazer alguma. Ai, como é que fala? Esqueci agora, deu branco. Alguma contribuição, façam críticas, troca. elogios.
Ana colocou, meninas, que palestra, despertar total, Alecita, né? Parabéns, meninas, me fez refletir e mais do que isso, perceber o quanto é importante olhar para a gente e colocar em prática ações para uma melhor qualidade de vida. Larissa, sensacional, meninas. Mirna, maravilhosos, nosso time, ó. Coraçãozinho pro nosso Obrigada, time. meninas. Obrigada, meninas, pela participação, viu? Mandando um coraçãozinho pra gente, Isa. É isso, né? Acho que a gente pode finalizar aqui hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e aguardem as próximas edições que estão com temas maravilhosos também para vocês. E qualquer dúvida, ficamos à disposição, né, Isa? Obrigada pela participação aqui hoje. A estreia da Sim, eu que Isa no nosso agradeço. webinar foi lindo, foi Prazer. incrível. Obrigada, pessoal. Tenham todos uma boa Obrigada. tarde, viu? Tchau, tchau.